Jejum da Restauração, das 15 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum da Restauração, das 15 às 22 horas. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se, por favor. E vamos. Pegue a sua Bíblia e abra em Marcos 5. Vamos ler do 1 ao 20. Marcos 5, do 1 ao 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, ou em outra tradução que é a NVI, Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Se você pegar os evangelhos, o de Mateus e o de Lucas, dá alguns detalhes a mais. Por exemplo, que ninguém podia passar no lugar onde eles ficavam, que ele ficava. Eles agrediam. Ele agredia. Eu estou indo porque fala em Mateus dos dois de Gadarenos. Mas era um só. Ele agredia. Ele vivia nu. Num estado terrível. Então, eles tentaram resolver o problema dessa maneira aqui, ó. Prendê-lo, mas nem correntes puderam segurá-lo. Por muitas vezes, lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara. Você vê que era uma força maligna, um domínio diabólico. Ele arrebentara as correntes, quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus,
manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem, olha aqui, que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou, diga isso comigo por gentileza, vamos repetir. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Muito bem. Você pode perceber pelos detalhes que o sofrimento desse rapaz era imenso, muito grande. Então, você imagina uma legião de demônios possuindo a vida dele, controlando a vida dele, totalmente. Ao ponto dele viver nu. Esse rapaz não tinha paz, não tinha como ter. Gritava dia e noite, diz a Bíblia. Passava dia e noite gritando. Então ele não dormia, certamente não comia. Vivia se cortando. Vivia acorrentado. Ele arrebentava, prendiam, ele arrebentava. Você imagina a situação, as pessoas tentando acorrentá-lo, e até acorrentava, foi acorrentado, mas ele arrebentava. As pessoas tentavam segurá-lo, mas não conseguiam. Porque havia uma força espiritual que destruía com ele e que ninguém podia controlar de forma humana. Então, o problema dele era totalmente espiritual e era um problema bem grave que as pessoas tentaram resolver de forma humana, de forma natural. Mas problemas espirituais não podem ser resolvidos de forma natural, de forma humana. Não há como. Se o problema é espiritual, você luta para resolver com correntes, tentando segurar. Você cria meios próprios, mas você não vai ter resultado. Não vai mudar. Pelo contrário, aí que ele ficava mais furioso, e por aí vai, porque estavam tentando resolver algo que era totalmente espiritual, uma possessão, de forma totalmente natural. E não tem resultado. Isso você leva para a tua vida e você pode pensar a respeito. Quantas pessoas que nós já encontramos e mesmo algumas, depois de já conhecerem a fé,
em Jesus Cristo, o sentido da fé, como o mundo espiritual funciona, elas ainda tentam resolver problemas espirituais com cordas, correntes, com algum tipo de objeto para amarrar, para segurar. Elas tentam usar meios próprios. Não é incomum. Pessoas, depois de estarem tanto tempo dentro da igreja, já terem ouvido N vezes o sentido da fé, como funciona o mundo espiritual. No entanto, ainda tentam resolver questões espirituais de forma natural. Muitas assim. Muitas estão vivendo uma situação que é visível, que aquilo está na cara, que aquilo é uma questão espiritual. Mas a pessoa não para olhar e ver, peraí, de repente algo começou a não dar certo aqui. Eu estou com um problema aqui dentro da minha casa, eu estou com um problema aqui no meu trabalho, levantou-se algo, uma perseguição, algo aí que eu nem estou entendendo. Que coisa estranha, porque isso aqui era muito estranho. Nada, nem ninguém, o rapaz tinha força para arrebentar até com ferros. Então era uma coisa estranha. Tem coisa que está na cara, que está estranho. O que é isso? Não era assim, de repente está desse jeito. Que coisa esquisita é essa? Aí as pessoas começam a tentar resolver aquilo de forma natural. E quando o problema é em casa, vamos ver quem tem mais razão, então nós vamos brigar para ver quem calar primeiro. Vamos resolver assim. Vamos resolver o problema no grito. Vamos resolver um problema que está lá no meu trabalho, também na força do braço. E vamos tentando resolver problemas que estão aí, que são espirituais, no grito, na força do braço, usando correntes e ferros. Quantos que, apesar de saberem, muito bem sabem, eles têm capacidade para discernir. Tem capacidade para discernir. Tem muita gente que tem capacidade para discernir muito bem. O que está acontecendo aqui? Isso é uma questão espiritual. É um mal que entrou aqui e que está causando toda essa situação ruim. Então vamos resolver de forma espiritual, vamos expulsar, vamos vigiar, vamos orar nesse sentido, vamos acertar isso aqui de forma espiritual. Vamos resolver essa questão de maneira espiritual, porque é espiritual. Mas muitos não. Vai para o lado errado, vai para a força do braço, vai tentar resolver a base de correntes e ferro. Vai realmente a ferro e fogo. Não resolve, ninguém resolveu o problema dele. Isso aqui causava um dano para a cidade, para o povo, a região. Vivia atormentado, imagina sabendo que o sujeito mora em cemitério, vive se cortando com pedras, vive agredindo pessoas, grita dia e noite, não come, não dorme. É um tormento. Ele vivia atormentado e atormentava os outros, porque imagina, ele tinha casa. Jesus falou, vai para casa e para a sua família. Ele tinha casa e tinha família. É só você imaginar como esposa ter um marido assim, ou como marido, um filho, uma esposa assim, ou uma mãe saber que tem um filho nessa condição, vivendo em cemitério, nu, gritando, de noite, se cortando, as pessoas tentando resolver o problema de uma forma mais agressiva ainda.
Ele já era agressivo e a maneira que eles usavam para tentar resolver era a base de correntes e ferro. Você imagina uma situação que tem um tom de agressividade, já está difícil, você colocando mais agressividade nela. A situação piora muito, muito. E se você não usar de um discernimento espiritual, você vai tentar resolver no braço mesmo, com mais violência. E violência com mais violência, pode sair até morte. Sai tudo, menos paz. Você pode esperar tudo de gente violenta lidando, um violento com mais violência em cima daquilo. O que vai? Aí é onde a destruição da família, a pessoa fica enferma, porque o emocional vai piorando, vai ficando ruim. Tudo vai desandando. Tudo desanda. Então, nada na vida desse rapaz melhorou. E os métodos usados, todos falidos. Nenhum deu certo. E não podia dar, não tem como dar. Quando você vive uma questão, seja na tua saúde, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, uma questão algo que está acontecendo no seu emocional. Se você não sem preguiça, não pode ter preguiça. Não pode se acomodar, falar, ou se endurecer e dizer, deixa isso para lá. Não pode não. Porque para chegar uma legião de demônios, você vê que não é difícil. É um mal que entra, que puxa outro, porque um abismo puxa outro abismo, e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. Daqui a pouco tem uma legião de demônios destruindo. Destrói com a vida da pessoa inteira, porque destruiu com a vida dele. Ele era um rapaz enfermo mentalmente, porque era um louco. Um louco. Era um rapaz doente emocionalmente. Era um rapaz que vivia machucado, um homem machucado, ferido. E por quê? Porque estava totalmente dominado por forças espirituais. E o que as forças espirituais da maldade fazem? Elas matam, elas roubam, elas destroem, elas enlouquecem as pessoas. A pessoa começa a ficar desequilibrada, descontrolada. E não peraí, isso está errado. É uma tristeza que bate aqui no peito e a pessoa não para tratar aquilo espiritualmente. Começa um desentendimento dentro de casa e não briga, e a pessoa não briga de forma espiritual, ela vai brigar verbalmente ou às vezes até fisicamente. Aquilo vai desandar. E por aí vai. Ele tinha um problema espiritual. E um problema gravíssimo. E que certamente não começou assim, ele foi agravando. Às vezes as coisas, elas dão sinais que precisam ser socorridas. Tem uma área da tua vida que está dando sinal, a luzinha está acendendo, precisa de socorro, precisa agir. E se você não para agir, aquilo vai crescendo, a proporção hoje tá uma coisa mais, tá menor, tá sutil, mas aquilo vai ganhando expressão. Aquilo vai crescendo, se você não acudir. E chega a uma legião, a uma possessão desse nível, que aí realmente já quando ele teve um encontro ali com o Senhor Jesus, o estado dele era de miséria total,
Tudo que você possa imaginar de um bicho, de um animal, de uma pessoa decadente, era a vida desse homem. Tendo casa, tendo família. Eu conheço um caso e tem um outro, é a mãe... Cadê o Ailton, o presbítero Ailton? Não está aqui, está lá fora? É a irmã dele, cadê o Ada? O Ada está aqui? O Ada não é a sua tia, meu filho? Que saiu andando do nada um dia? É a irmã do Ailton, do presbítero do evangelismo. A irmã dele com, acho que 3 filhos, é isso? Tem 3 filhos. Do nada. Deu na cabeça, pirou, endoidou, uma força diabólica. Foi para a rua. E andava nas rodovias com 3 crianças, comendo coisa da beira da rodovia. O que achava na rua. Dormindo, aonde você imaginar, com 3 crianças. Então você às vezes olha esses andarilhos, essas pessoas na rodovia. Eu já conheci, eu cheguei a conhecer, e também tem essa que até já testemunhou, inclusive um testemunho lindo. Gente que a gente tem família, tem casa, tem tudo. Mas que a gente não acredita que uma pessoa possa ser possuída a esse nível. Não, começa com uma insatisfação, começa com um sentimento estranho aqui, que não é tratado, e a pessoa não se preocupa, e aquilo vai crescendo, de repente o diabo entra mais um capeta, e aquilo vai virando festa, aquilo daqui a pouco tem uma legião dominando a vida da pessoa. E aí, como é que pode? Uma pessoa que tem casa, tem família, sai do nada aí. Aí você está aí e pensa assim, não, mas isso comigo não acontece. Qualquer coisa, se uma pessoa não estiver escondida em Deus, não há como coisas boas chegarem até ela. Não há. Não há. Eu estava contando outro dia pro meu pessoal que uma moça, vocês veem aí nos noticiários acontecimentos estranhos. Eu vou dar esse caso que vai se assemelhar a uma cantora aí, que vocês conhecem a história. Essa vinha para a igreja, tal, firmou, de repente, aquela mesma história. Entra uma coisinha num combate, entra outra num combate, aquela até que parou. E entrou numa crise, começou a uma depressão, ficava na cama. E um dia, ela contou assim. Ela estava em casa, deu um desespero, um ódio dela, uma raiva dela. Um desequilíbrio. Ela pegou uma maquininha de raspar, cortar cabelo, e que estava no 0. E ela disse que ela queria segurar o braço, mas ela não tinha força. Ao mesmo tempo, ela sabia que ela não podia fazer aquilo, mas ela não tinha força. E ela veio com a maquininha e passou no centro da cabeça. Aqui, ó. Quando o marido chegou, ela tinha passado na sobrancelha, estava cortada, aqui, tudo raspado. Enfim, eu estou na igreja, num dia comum, na sede de São José do Rio Preto, tem a parte de cima e assim, tem uma aberturinha que é onde fica as salas, onde eu ficava ali. E eu começo a ouvir aqueles gritos, bispa, aqueles gritos. E eu olhei, quando eu olho a moça com a cabeça raspada, eu olho, meu Deus, o que foi, meu pai? Aí a história. E daí tiveram, claro, que raspar a cabeça dela inteira, toda, porque ela fez. E aí ela contava, ela tentava, ao mesmo tempo que ela tinha aquela ira contra ela tentava segurar o braço para não fazer, mas o mal já tinha entrado. E não tinha controle.
Porque uma pessoa que conhecia a palavra e se distancia, e é fácil, porque ela vai deixando, é uma coisa, as coisas não entram de uma vez, elas vão crescendo, às vezes entra pequeno e vai crescendo, é como eu disse, bate aquela insatisfação, que a pessoa não dá atenção, ela começou com um ciúme grande do marido, eles começaram a ter desentendimento do nada, e aí dá para passar, não é nada, bom, o trem vai crescendo, até que ela ficou dominada por demônios. Dominada por demônios. Totalmente. E aí não podia deixá-la sozinha, que ela se mutilava, começou a se cortar, pegamos ela em situação assim, muito machucada, era uma coisa horrorosa. Mas, por quê? Porque as questões eram, tudo era espiritual. E quando começou aquela frieza, aquela ínhase, aquela raposinha começou a entrar, ninguém deu atenção. Só que aí, se você não trata algo espiritual de forma espiritual, aquilo vai crescendo. E cresce de uma tal maneira que chega um ponto que, no caso desse rapaz, uma vida assim, destruída. A família certamente devia estar destruída em ter alguém, não sei se era o filho ou era o marido, naquele estado. Ninguém tinha paz com ele, porque não foi tratado de forma espiritual. Algo que era espiritual. E você deve pensar a respeito. Quando esses demônios chegaram até, esse rapaz chegou, o diabo falou com o Senhor. E falou que era uma legião, que eles eram muitos, e implorava o Senhor para não sair, para que o Senhor não mandasse eles embora daquela região. Então eles estavam fixados ali. E vou lhe contar uma história, dentre várias, igual a essa eu tenho. Mas de um pessoal, tinha uma casa, e eu posso contar de empresa também, mas vou contar dessa casa especificamente. Todo mundo que mudava para aquela casa separava. Todo mundo que mudava para aquela casa. Quando esse último casal, que foram os que me procuraram, e eu atendi, eles foram saber da vizinhança que eles já era o 5º casal, todos os outros, e eles já estavam em vias de separar, os outros todos tinham separado. Então havia um mal que atuava naquela casa, um demônio. Eles se mudaram para lá sem unção, sem consagração, fizeram as coisas sem buscar a direção de Deus, sabe aquele negócio que você faz tudo carnalmente, mudaram sem ungir a casa, as pessoas não levam isso às vezes em consideração. Elas não dão atenção para esses assuntos. Você pode ver que as pessoas não dão muita atenção às coisas espirituais. Isso é besteira. Igual a gente diz, a pessoa pega um carro, tem gente que não faz outra coisa. A primeira coisa é vir ungir, porque ele sabe que é inteligente. Eu preciso da bênção de Deus. Com a bênção ainda ataque, imagina se não tiver a bênção. Então, já era a quinta família que se mudava para aquela casa, que o acontecimento, tudo começava do mesmo jeito. Eu não vou lembrar bem os detalhes, que faz tempo e muita gente que a gente encontra no caminho. Mas era assim, de acordo com o que eles me contaram, a história se repetia. Igualzinho, os casais começavam na mesma linha, da mesma maneira, até
até separar. E aí mudavam da casa, e mudava outra família, separava também. Então havia forças espirituais ali que dominavam aquele território e atuavam desta maneira, desta forma. Como numa determinada casa, todos que se mudaram para lá tiveram problemas de ordem mental. Alguém da família começou a ver vultos, que chegou à loucura e à internação. No mesmo lugar, me parece, não sei te dizer se 6 ou 7 pessoas já tinham sido internadas após se mudarem para aquela casa, para aquele mesmo lugar. Havia um demônio que atuava com loucura. Na outra, com separação, território. O diabo dominava. E se algo não vir mais forte do que ele, se você não for mais forte que o homem forte, mais valente que o valente, o que é que ele faz? Ele destrói. Ele consegue o êxito dele. Aquele casal foi livre disso, porque aí nós fizemos campanha ali, quebramos e destruímos, e ungimos, e etc. Foi feito um trabalho espiritual. Foi feito um trabalho espiritual. Para poder destruir com aquele domínio diabólico. Aquele controle diabólico. Um outro caso de trabalho foi, inclusive, com um parente do Anderson. Todo mundo que mudava para aquele estabelecimento falia. Até que um dia o tio dele, que até trabalhou comigo, ele disse para mim assim, bispo, nós conversávamos sobre isso, e eu disse para ele dessa maneira, eu falei, mas no seu caso vai ser diferente, nós vamos ungir e vamos desautorizar essas forças malignas. E realmente, ele foi um sucesso naquele lugar, e dali ele saiu para um outro, ali perto, porque aquele ficou pequeno e cresceu. Mas até ele chegar ali, havia um domínio que ninguém ficava mais do que 6 meses lá. Ninguém. Era um domínio naquela região. Um mal que atuava naquela região. Então você tem que estar atento, que é exatamente isso que o mal faz. Ele mata, ele rouba, ele destrói, ele atua, ele passa a possuir regiões, lugares, e ele não quer sair de lá. Ele não quer. Como na vida de uma pessoa. Aquele mal que já atuou antes, ele quer voltar a atuar. E se uma pessoa não se mantiver firme, ali um espírito firme e voltado para Deus, com autoridade, resolvendo as coisas de forma espiritual, o mal vai tomando conta. Que foi o que aconteceu com esse rapaz. Eu descrevo aqui em cima das N histórias que eu tenho aí de pessoas que não trataram um problema que era espiritual de forma espiritual, e aquilo só agrava. Só agrava. Bom, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus, foi livre, completamente livre. Aqueles demônios pediram para entrar numa manada de porcos que estavam ali. O Senhor deixou para mostrar que o diabo só mata, rouba e destrói. Aqueles porcos se atiraram no precipício. As pessoas que viram tudo aquilo, elas viram a mudança na vida do rapaz. Elas viram a transformação que aconteceu com o rapaz, a libertação. E agora, eu pedi para você ler comigo aquele versículo que diz que eles suplicaram para Jesus sair da terra deles.
E você entende perfeitamente por quê. Porque mesmo o Senhor tendo feito uma obra tão grande ali, e agora eu queria muito que você não racionalizasse, eu pedi isso ainda de manhã, porque se você começar a racionalizar a história, você tira o espírito dela. Não é a ideia aqui. Eu quero que você pegue isso aqui de forma espiritual. Quantos aqui estavam com a vida muito mal, ruim, uma vida que não ia bem, mas Jesus mudou e vem mudando. Jesus atuou poderosamente e vem atuando grandemente. Então, o que Jesus fez lá? Libertou aquele rapaz desse estado terrível que nós já falamos aqui bastante. Mas o que pesou para aquele pessoal? A perda dos porcos. Tanto é que mesmo eles vendo Jesus com o rapaz, e o rapaz perfeito, falando, vestido, como diz a Bíblia aqui, em perfeito juízo, eles suplicaram para Jesus sair da região deles. Porque o pessoal contou do rapaz, mas contou dos porcos também. Então, o que aconteceu com aquele povo? Eles viram toda a mudança. Eles viram aquele acontecimento milagroso. Mas o que pesou? Os porcos. Então, foi o que eu falei ainda de manhã. Resolva os nossos problemas, mas salve os nossos porcos. É o que acontece na cabeça de muitos. Por que eles mandaram Jesus embora? Porque pesou mais os porcos do que a libertação do rapaz. O que acontece com muita gente? Apesar da pessoa ter vivido milagres em Deus e ter visto já por diversas vezes a mudança na vida dela, o poder, o milagre, ter vivido milagres, chega um momento da vida que o que pesa mais para ela não é mais toda a transformação que Deus fez, mas os porcos. Sabe quando a pessoa, ela não foca no tamanho do milagre, mas só enxerga os porcos que se atiraram do precipício? Algumas pessoas estão assim. Após terem ido tão longe, terem vivido, já viveram a glória de Deus, já experimentaram o poder de Deus, estão honradas, ainda que alguma área não esteja exatamente como a pessoa quer, mas vai evoluir, porque o Deus que começou a boa obra vai terminar. Sem dúvida nenhuma, as coisas vão evoluir, as coisas vão avançar, vão acontecer. O que não aconteceu vai acontecer. Mas ela não olha para o todo, para tudo que Jesus fez. Ela olha só para os porcos que se atiraram do precipício. E isso, para você ter uma noção, é tão pequeno, se você for olhar de forma espiritual, tão pequeno, que é como se uma pessoa chegasse para Jesus e dissesse: ó Senhor, quer saber, eu não te quero mais porque minha unha aqui quebrou, tá? Ó Jesus, eu não te quero mais porque isso aqui que eu não esperava, que o meu eletrodoméstico queimou, tá? Ó Jesus, eu não te quero mais porque eu voltei ali, eu vi que riscaram o meu carro. Ó Jesus, eu não te quero mais. Tem gente que após Deus ter feito tanto por ele não enxerga o tamanho do milagre. Ele enxerga os porcos que se atiraram do precipício. Só isso. Eles mandaram Jesus embora da região deles, porque eles ficaram com medo de mais alguma coisa nessa linha acontecer. Mais alguma coisa nessa área acontecer.
Mas eles não viram que restauração que aconteceu ali. Foi imensa a restauração. Mas o que pesou? Os porcos. Algumas pessoas, exatamente isso. Resolve os nossos problemas, mas salve os nossos porcos. Se não salvar os porcos, então eu não vou ver a grande obra do Senhor. Mas eu quero te dizer que nem sempre vai dar para salvar os porcos. Nem sempre vai dar. Não. E você deve estar atento, porque às vezes há situações assim que vêm até para nos testar a fé. Para saber qual o seu nível de comprometimento, como está o seu relacionamento com Deus. Você enxerga tudo que Ele tem feito, ou você só está de olho nos porcos que caíram, se atiraram do precipício? Muitas pessoas, elas não, por um probleminha, tudo ficou ruim. Elas chegam a expulsar. Vai embora da nossa região, Jesus. Vai embora da nossa região. A gente que atende pessoas já ouviu as mais diversas situações após a pessoa, histórias e desculpas. A pessoa foi tão abençoada por Deus, mas por causa dos porcos ela não quer mais Jesus. Ela foi imensamente abençoada, restaurada, a vida dela foi mudada. Mas os porcos se atiraram do precipício, então não... Vai embora da minha região, Jesus. Muitos têm cedido a um esfriamento, a uma perda do primeiro amor, têm cedido uma distância de Deus, têm permitido que o mal entre, brechas estão sendo abertas e não estão se dando conta. De repente o mal está cegando o entendimento da pessoa e ela não está conseguindo ver o tamanho da obra, o tamanho da restauração que Deus operou, e ela só vê os porcos que se atiraram do precipício. E esses porcos eu poderia dar N exemplos aqui, mas cada um vai saber qual é o que significa seus porcos, o que significa você estar envolvido, olhando para uma coisa que não deveria ter o peso que teve, ao ponto de expulsarem Jesus de lá. De mandarem Jesus... Eles suplicaram para Jesus ir, para que Jesus fosse embora. Então, e não foi porque o rapaz foi liberto, porque o rapaz liberto era bênção para eles também, que muitos eram atacados pelo aquele rapaz endemoniado que estava louco. A família foi beneficiada, e todo mundo foi beneficiado com paz ali. A mudança, então não foi porque o rapaz foi curado, mas porque os porcos caíram no precipício. Então, para algumas pessoas, tem muito mais peso os porcos que caíram no precipício. Às vezes, aquela coisa menor, um acontecimento que veio, tá bom, não foi lá bacana, mas aconteceu. E todo o resto que Jesus tem feito, que é tão grande? Quantos que um dia estiveram lá por cauda, derrotados, infelizes, sem contar o crescimento mental que muitos tiveram, que isso aí não tem preço, você não compra. Uma abertura mental, uma visão ampliada, um conhecimento de Deus, um relacionamento que nunca tinha tido com Deus, tinha tido com a religião, com os rituais emocionais e religiosos, mas com Deus. Hoje passou a ter um relacionamento com Deus, mas não vê. Só enxerga os porcos que se atiraram do precipício. Só os porcos. Tem gente que só está de olho nos porcos que caíram do precipício. Não está vendo toda a mudança que foi infinitamente maior, de um significado extraordinário. Mas a pessoa não está vendo. Não é aquilo que tem peso. Não é aquilo que está dominando e marcando a vida dela. E sim, o acontecimento dos porcos caindo no precipício. Esse sim, marcou o ponto, teve tanto peso,
que eles mandaram Jesus embora. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. O Jesus que tinha feito aquele milagre imenso. Mas porque ele não salvou os porcos, sai da minha região. Então pense a respeito, porque para alguns, se Jesus não salvar os porcos, vai ter que sair da vida dele, não quer mais Jesus. E isso é grave. Algumas pessoas, elas até dizem assim, ó Senhor, eu quero mudança, mas Deus que não me desacomode. Eu tenho minha zoninha de conforto e eu não quero ser incomodado. Se isso implicar incômodo para mim, me desacomodar, eu não quero. Aí eu não quero. Não, eu quero tudo. Eu quero meus problemas resolvidos e os porcos salvos. Se não der para salvar os porcos, o senhor sai. Pode ir embora. Vai embora. Isso é muito sério, porque esse pessoal perdeu demais. Eles perderam demais. Até porque os porcos já tinham caído mesmo no precipício, agora ainda expulsa Jesus. E tudo porque, entendimento, a visão deles. Ao invés deles focarem no tamanho da obra que Jesus tinha feito e pensar, nossa, quanto não podemos viver através dessa fé, eles olharam só para os porcos que caíram, sendo que a libertação do rapaz foi infinitamente maior. E assim você tem que entender na tua vida, que as coisas que Deus tem feito na tua vida são infinitamente maiores do que algum acontecimento aqui e acolá, que pode acontecer, às vezes faz parte do plano, do trabalhar de Deus na tua vida, faz parte do propósito dele, ele está trabalhando na sua vida, e ele não espera que o teu olhar esteja nos porcos, mas sim na grande obra que ele tem feito na tua vida. Amém? Isso entra? Entende? Com o seu propósito, por gentileza, fique em pé, coloque ele no coração, e eu queria que você desse espaço a esse entendimento e abra a tua mente, dê abertura, fala com a Deus, em nome de Jesus Cristo, fala com Deus. Meu Senhor, me rendo a Ti, oro pra o Teu novo agir, como Isaías viu a Tua glória e ouviu Tua voz. Quero mais de Ti, Senhor. Renova em nós a Tua unção. Tua presença é o maior bem que eu possa desejar. Tua presença traz um novo coração. És bem-vindo, podes me tocar. Com Teu poder vens me salvar. Tua presença faz o morto reviver, faz com que o cego possa ver, transformas meu ser. Tua presença traz um novo coração. És bem-vindo, podes me tocar. Com Teu poder vens me salvar. Tua presença faz o morto reviver, faz com que o cego possa ver,
absorver esse entendimento. Primeiro, se você entende que você está tentando resolver uma questão espiritual de forma natural, você está tentando forçar uma coisa que só se pode ser resolvida, só poderá ser resolvida de forma espiritual. Você está tentando resolver na marra, na força do braço. Você tem que entender e reagir imediatamente. Reagir e começar a lutar de forma espiritual. Mas você percebe que o mal entrou numa área da tua vida, numa determinada região, e ele não quer sair. Tem acontecido coisas e você entende que isso é espiritual e ele não quer sair. De repente tem alguma coisa, tem uma área que ele entrou e não quer sair, ele tem que sair. Você tem poder para isso, mas a tua luta é espiritual. E talvez o mal está conseguindo te enganar, te distrair. Você talvez não tenha percebido o tamanho da obra que Jesus fez na tua vida, e você está de olho só nos porcos que caíram no precipício, só naquela situação que é infinitamente inferior, perto do tamanho da obra que Deus fez na tua vida. Talvez Deus fez coisas tão grandes, mas você não tem olhos para esses milagres agora. Seus olhos só se voltam para os porcos que caíram no precipício. Talvez você só tenha se voltado para isso. Mas aconteceu isso, mas olha isso aí, olha aquilo lá, olha, não deu certo isso aqui. E tem coisa que não é porque não deu certo que não vai dar. Tem coisa que faz parte do trabalhar de Deus. E tem coisa que você tem que entender, que às vezes não dá para salvar os porcos. Não dá para você fazer uma grande reforma sem alguma coisa acontecer. Até porque, gente, eu bato num assunto sempre. Você quer um resultado diferente? A gente tem que ter atitude diferente. Um mover, o domínio do mal naquele lugar era total. Então, quando Jesus chegou, que moveu aquele lugar de forma espiritual e com uma autoridade tão grande, claro que houve um movimento muito grande no mundo espiritual, porque a obra era muito grande. Era muito grande. E nós que somos espirituais precisamos entender as coisas espirituais, a forma de Deus trabalhar. Você tem que tomar uma atitude. Tem algo que você entende que aquilo não provém de Deus, que aquilo não está certo, aquilo pode causar uma reação ali. Você tem que estar preparado espiritualmente. Até porque a atuação de Jesus ali foi para algo muito maior. Mas tem gente que, infelizmente, ao invés de olhar para esse algo maior, só olha para as coisas que deveriam ser minimizadas e ser, não deveria dar aquele crédito. A pessoa não deveria dar aquele crédito para aquilo, mas ela dá. Ela dá mais crédito às vezes para os porcos que se atiraram do precipício do que para o rapaz que foi liberto milagrosamente de um problema gigantesco e impossível, que se não fosse através da fé em Jesus Cristo, ele não teria sido liberto. Até porque tentativas já tinham sido feitas. Então, leva isso para a sua vida e analisa. Será que você não está aí hoje
brigando, enxateando Jesus, entristecendo o Espírito Santo, afastando o Senhor da tua vida, por causa dos porcos que caíram no precipício, por causa de uma coisa. Olha o tamanho da obra que Deus fez na tua vida, e talvez hoje você só tem olhos para aquele acontecimentozinho, para aquela coisinha ali. Talvez você está desestabilizando a tua vida, está cedendo a um desequilíbrio por causa de uma coisa que deveria ser tratada com naturalidade. Ou, ainda que fosse impactante, espera se impacte, deixa o tamanho do milagre, as coisas grandes que Jesus tem feito te impactar, e não um problema que surgiu, um acontecimento, uma situação ali. Eu não sei, cada um vai saber o que significa os porcos que caíram no precipício. Cada um. Às vezes é assim. O rapaz foi liberto, mas os porcos se atiraram do precipício. Às vezes não dá para salvar os porcos. E se você não entender de forma espiritual, você fracassa na tua vida. Porque infelizmente é isso aqui que acontece. Quem não tem visão de Deus, manda Jesus embora da vida dele. Manda Jesus embora do território dele. E mandou por quê? Porque os porcos caíram, se atiraram. Você precisa entender e reagir. Entenda esta palavra com um olhar espiritual e reaja. Será que você não está, alguns, trocando algo muito grande porque está focado em coisas muito pequenas? Será que você não está destruindo com algo muito grande em função de uma coisa que deveria ser ignorada? Ou não jamais dar o peso que está sendo dado? Será que não estamos dando peso demais aos porcos que caíram no precipício e ignorando o tamanho do milagre que Jesus fez? Seria muito importante que você pensasse a respeito, porque tem coisas que são infinitamente superiores e importantes, que realmente devem ter relevância, mas às vezes a pessoa não dá relevância, não teve relevância a cura do rapaz como devia, a presença de Jesus operando um ato milagroso, mas sim os porcos que se atiraram do precipício. Jesus estava ali, mas Jesus foi menos. Tudo porque ele não salvou os porcos. E na vida de alguns, se não salvar os porcos, fora Jesus. Por favor, dê espaço para esse entendimento espiritual. Amplia a sua visão em Deus. E não deixe o mal te enganar, te roubar, te levar para a direção oposta, te distrair de coisas realmente de peso e que devem ter relevância e importância para você. Cuidado em se envolver com coisas que são infinitamente pequenas, inferiores às coisas grandes que Deus tem feito. Porque o acontecimento dos porcos foi bem menor em relação à presença de Jesus e o mover dele na vida daquele rapaz. E se você compreende isso na tua vida, o mover de Deus na tua vida, perto de algumas coisas que acontecem, que tudo bem, seria bom que não acontecesse, mas aconteceu, que não tivesse, que era bom que não tivesse acontecido, mas enfim, algumas coisas às vezes acontecem que não é lá aquilo que a gente queria, mas isso não invalida, não inutiliza, não vai apagar toda a obra imensa que Jesus tem feito, tudo que Ele tem feito por você e tem prometido realizar ainda muito mais.
Você tem grandes e boas perspectivas aí. Mas como o diabo só mata, rouba e destrói, a tendência é essa, cegar a visão das pessoas e levá-las só a ver uma coisa que deveria ser menos. Em nome de Jesus, fale com Deus. Jesus, me ajuda a ver mesmo. Me ajuda, eu entendo isso, eu vou sair daqui diferente, Senhor. Ó, agora, meu Pai, é agora. Eu vou lutar de forma espiritual e eu já começo agora. Eu vou desautorizar esse mal que está atuando nessa região da minha vida, nessa área da minha vida. Ó, Senhor, realmente eu estava mais focado nas coisas pequenas, que deveriam ser insignificantes para mim. Eu estava mais envolvido com isso, mas eu nesse momento, meu Pai, eu volto ao foco, aquilo principal. Eu entendi e eu não vou ser roubado. Em nome de Jesus, fale com Deus. Ore a Deus, eu não serei roubado. Em nome de Jesus. Teu poder vens me salvar. Tua presença faz o morto reviver. Faz com que o cego possa ver. Transformas meu ser. Tua presença traz um novo coração. És bem-vindo, podes me tocar. Com teu poder vens me salvar. Tua presença faz o morto reviver. Faz com que o cego possa ver. Transformas meu ser e habita entre nós. E habita entre nós, Senhor. E habita entre nós, Senhor. Tua presença traz um novo coração. Senhor. Dá visão para cada um que aqui está, Pai. Ilumina o entendimento, Pai. E que a partir desse momento essa pessoa reconheça aquilo que é espiritual e lute com as armas espirituais. Ó meu Pai, nós desautorizamos todo o poder do mal. Nós não aceitamos, Senhor, que a visão dessa pessoa, Senhor, seja controlada pelo Senhor. Que ela entenda exatamente, meu Pai, o que o Senhor fala com ela. Tenha a revelação e o entendimento. E assuma a postura que o Senhor espera. E se posicione como o Senhor espera, Pai. É o que eu peço, Pai. Abençoa o teu povo com visão. Não deixe o mal cegar a nenhum. Não deixe, Senhor. Abençoa com visão. Você está com o seu propósito de restauração. Mostre isso para Deus e diga ao Senhor: eu entendo. E eu coloco tudo isso diante do Senhor. E eu determino no meu coração confiar no Senhor. E eu apresento as questões que precisam de restauração. E eu mostro ao Senhor a minha confiança, Pai. E eu não vou me distrair, eu não vou desfocar. E eu peço, restaura a minha vida, principalmente a minha visão, no meu espírito, o meu entendimento. Ó meu Deus, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos e glorificar o teu nome. Ó meu Deus, que a minha mente esteja com discernimento, meu entendimento com discernimento, que eu tenha um entendimento, meu Deus, ó Senhor, com discernimento, que eu possa perceber, discernir o que o Senhor está fazendo na minha vida e está esperando de mim, Senhor. Atua, Pai, ó Jesus, entre em ação na vida de cada um, Pai. Dá o discernimento, restaura, Senhor. Eu peço, Deus de Israel, não deixe o mal ter domínio, controle sobre nenhum, mas liberta,
as mentes, os corações, a visão dessa pessoa, que as escamas que estavam impedindo ela ter a visão clara da vida dela, caiam por terra, que a partir desse momento, ó meu Deus, ela tenha força para lutar com as armas espirituais, que toda a força maligna que estava atuando e dominando uma área da vida dela, seja agora desautorizada e saia em nome de Jesus. Ó Deus de Israel, que ela tenha a vida dela restaurada, o entendimento restaurado, o discernimento, a visão. Deus Santo, ó Senhor, que ela tenha uma visão grande, ampliada. Ó Deus, que ela enxergue as coisas de uma forma superior e não medíocre, não pequena, Pai. É o que eu peço, Deus de Israel, que dá espírito ao teu povo, meu Pai. Eu peço o espírito de discernimento, de visão, meu Deus, e poder para reagir, meu Deus, autoridade para reagir, Senhor. Muitos não têm agido com a autoridade que deve, que o Senhor deu, mas que essa pessoa passe a usar da autoridade que o Senhor deu a ela, meu Pai. Oh Deus, restaura todas as áreas, restaura o espírito, a fé, restaura a família, o trabalho, restaura, Deus de Israel, ó Senhor, o entendimento e a visão dela. Deus, faça uma grande obra. Eu não sei qual a área que ela precisa da tua ação, mas o Senhor é poderoso para agir. Haja, Deus vivo, você sabe qual a área que precisa da intervenção do Senhor. Peça para Ele agir, mas não deixe o mal te controlar. Talvez Ele tenha te controlado com sentimentos, com pensamentos, com situações, barreiras que estão sendo criadas, situações que estão desarmonizando, desequilibrando. Não, reaja, vamos, reage, não deixe o mal ter poder. Talvez você tenha estado tão distraído, distraída, olhando para os porcos. Olha para o tamanho da obra que Deus fez na tua vida, mas e maior é o que Deus tem feito por você e vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Essa situação é muito, talvez algo que até te chateou, é muito pequeno, muito pequena perto de tudo que Jesus tem feito e ainda vai fazer. Em nome de Jesus, se foca em Deus, se foca em Deus, em nome de Jesus, se foca nele, olha para Ele. Não manda Jesus embora, não entristece a Deus, o Espírito Santo, não entristece Ele não. Olha para o tamanho da obra, foca no milagre, foca em Jesus, não manda Ele embora da tua região, da tua vida, por causa dos porcos que caíram no precipício. Não faça isso por causa de uma coisa tão pequena, perto de tudo que Ele fez e perto de tudo que Ele vai fazer ainda. Aquele povo devia ter visto a obra que Jesus fez e o que Ele ainda podia fazer, mas só viram os porcos que caíram no precipício. Não esquece disso. Não deixa o mal te roubar. Levanta a cabeça, enche o teu espírito de vida, de poder para caminhar em vitórias, porque é para isso que Deus te chamou, para caminhar em vitórias, em nome de Jesus Cristo.